Olha, vamos direto ao que interessa. Essa nossa conversa aqui é sobre como a gente para de ser, sabe, o passageiro da própria vida. É sobre deixar de ser aquela pessoa para quem as coisas só acontecem e passar a ser quem de fato imprime uma direção, quem assume o volante da própria existência. E o ponto de partida é todo em cima dessa ideia aqui. A verdadeira virada de chave, a mudança real na nossa linha do tempo, ela não vem de entender mais uma teoria, sabe? De ler mais um livro, fazer mais um curso. Não. Ela vem de uma decisão. Uma decisão que a gente sustenta. É naquele momento, bem naquele momento em que o corpo pede o caminho mais fácil e a mente já vem com a desculpa prontinha, é aí que a mágica acontece. É aí que a nossa história muda de verdade. Beleza? Então vamos a fundo nisso. O grande motor por trás dessa transformação toda é o que a gente pode chamar de vontade. E olha, vontade não é uma coisa vaga, um sentimento qualquer. É o ponto exato onde a gente deixa de ser só um espectador da nossa própria mente e passa de verdade a governar o que acontece aqui dentro. É o poder de imprimir uma direção. Mas um ponto crucial aqui. Para a gente conseguir usar essa vontade, primeiro a gente precisa saber o que ela é e o que ela não é. Tem que saber diferenciar dos impostores, né? Porque vamos ser sinceros, muita gente confunde vontade com ansiedade, com carência, ou com aquela necessidade de provar algo para alguém. Mas a vontade de verdade, o código da vontade, ele não nasce do desespero, do buraco. Ele nasce do nosso centro, do nosso eixo. E o mais legal dessa definição é o seguinte: vontade não é um traço de personalidade. Não é aquela coisa de, fulano tem muita força de vontade. Pensa nela mais como um mecanismo prático, uma tecnologia interna mesmo. E ela aparece, sabe quando? Exatamente naquele segundo em que a gente poderia só reagir no automático, mas escolhe não ser levado por esse impulso. É uma escolha consciente. E essa comparação aqui, olha, deixa tudo cristalino. Pensa assim, a vontade, ela é movida pela nossa verdade, por aquilo que é essencial, o desejo. O desejo é movido pelo prazer, pela busca daquela coisa gostosa, excitante. E o impulso? O impulso é só alívio. É a necessidade de se livrar de uma ansiedade, de uma frustração. O desejo e o impulso, eles gritam, sabe? Fazem muito barulho. Mas a vontade é silenciosa. E é ela que fica. Tá. Agora, a gente precisa falar sobre o principal inimigo, o grande obstáculo. Porque hoje em dia o maior desafio não é a falta de força de vontade. O problema é que existe todo um sistema projetado para roubar o nosso recurso mais precioso, a nossa atenção. É nesse campo de batalha invisível que a verdadeira luta pelo autogoverno acontece, todo santo dia. E aí vem a pergunta, né? Tá, mas por que é tão difícil? Essa é a pergunta de $1 milhão. E só de a gente admitir que é difícil, que não é uma falha nossa, isso já é metade do caminho, porque prepara a gente para entender quem é o verdadeiro vilão nessa história de governar a si mesmo. O pulo do gato é esse aqui. O sistema, essa matrix da vida moderna, ela não precisa controlar a nossa vida, proibir a gente de fazer as coisas. Não, ela só precisa controlar o nosso foco. É muito mais sutil. Basta manter a nossa atenção quebrada em 1000 pedaços, fazendo a gente reagir a tudo como se fosse um incêndio, pulando de uma notificação para outra, de um pico de dopamina para o outro. E a lógica é clara. Sem atenção contínua, não tem como ter vontade contínua. Simples assim. Pensa um pouco nessa metáfora, porque ela é muito, muito boa. A atenção é a matéria-prima, o barro. A vontade é a forma que a gente dá a esse barro, o vaso. Agora, se a nossa matéria-prima, a nossa atenção, está o tempo todo sendo roubada, sequestrada, a vontade vira o quê? Vira só uma ideia bonita, uma intenção sem poder nenhum. É só quando a atenção está sob o nosso comando que a vontade ganha forma e, de fato, cria uma nova realidade. E como é que essa atenção é roubada na prática? Bom, basicamente por 3 grandes sequestradores. O primeiro é a ameaça, sabe? O medo, aquele senso de urgência constante que transforma a gente em bombeiro da própria ansiedade. O segundo é a sedução. É a busca sem fim por dopamina, por novidade, que nos vicia em pular de um estímulo para o outro. E por fim, tem o ruído. É tanta informação, tanta complexidade, que a gente fica paralisado, só analisando e nunca agindo. Certo, o problema está bem claro, né? Então agora vamos para a parte prática, para a solução. Existe um projeto, um código mesmo, para a gente recuperar o nosso foco e conseguir executar as mudanças de um jeito inteligente. Agora é o como fazer da nossa história. Esse código todo se apoia em 5 pilares. Vamos lá. Primeiro,
clareza de direção. Para onde exatamente a gente está indo? Segundo, renúncia. O que é que precisa ficar para trás para o novo poder surgir? Terceiro, o gesto mínimo. Qual é o mínimo passo que dá para dar agora? Quarto, sustentação sob atrito. E aí, o que a gente faz quando a autossabotagem aparece? E por último, o quinto, repetição. Como é que a gente transforma essa vontade num novo piloto automático? E o legal é que tudo isso se resume numa fórmula, uma receita super prática que dá para aplicar hoje mesmo. É uma receitinha que a gente pode chamar de 310. Ela serve para instalar um novo hábito, um novo comportamento, de um jeito quase cirúrgico. O 3 é porque a gente vai mexer em 3 alavancas. A primeira é o ambiente. É simples, tirar da nossa frente os gatilhos do hábito antigo. A segunda é a fricção. A gente tem que tornar o hábito ruim mais difícil de fazer e o hábito novo ridiculamente fácil. E a terceira alavanca é a identidade. É a gente adotar uma frase que define quem a gente decidiu ser. Tipo, eu sou o tipo de pessoa que não perde o treino da manhã. Isso muda o jogo. Depois do 3, vem o 1. E esse 1 significa escolher só uma ação mínima diária. É algo tão, mas tão pequeno que seja impossível não fazer, mesmo no pior dia da sua vida. O objetivo aqui não é ser herói, não é performance. É só provar, dia após dia, para o nosso próprio sistema nervoso quem é que está no comando. E para fechar a receita, a parte mais importante de todas, o 0. O que significa 0? 0 exceções. Pelo menos nos primeiros 7 dias. Olha, não é para sempre, é só uma semaninha. Esse período é fundamental para a gente criar um novo caminho no cérebro sem abrir espaço para aquela negociação interna, sabe? A vontade de verdade, ela não se prova num grande feito isolado, mas numa sequência pequena e ininterrupta. Ok, com essas ferramentas todas na mão, agora a gente pode dar um passo para trás e olhar o quadro geral, entender o propósito final disso tudo. O grande objetivo é recuperar nossa soberania interna. É a gente se tornar autoridade da própria vida, em vez de continuar sendo governado por reflexos, por coisas que foram condicionadas em nós. E para guiar a gente nesse caminho, tem essa pergunta que é como uma lâmina. Uma ferramenta que traz clareza na hora. Ela corta toda aquela fumaça da necessidade de ser aprovado, de ser visto, e ajuda a gente a enxergar a diferença clara entre as ações que a gente faz pelo ego, que precisam de plateia, e as escolhas que vêm do nosso centro, do nosso eixo, aquelas que se sustentam sozinhas. E aqui, gente, está uma das maiores viradas de mentalidade. Esse código todo não é para a gente ter mais picos de motivação. Motivação vai e vem, não dá para confiar nela. O objetivo é construir um avanço estável, consistente. É literalmente trocar a montanha-russa da inspiração pela força calma e tranquila da sustentação. E para a gente fechar, talvez a ideia mais poderosa de todas. A gente não precisa de mais energia. O que a gente precisa é de menos negociação com aquilo que nos enfraquece. A autodisciplina de verdade não é sobre lutar para ter mais força. É um ato de pura inteligência. É simplesmente parar de negociar com os impulsos, com as desculpas, com as distrações que roubam a nossa energia. A vontade real, ela não precisa de empolgação. Ela só precisa de fidelidade ao que foi decidido. E ponto final.